Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre vestibulares, ok? Eu vou falar sobre os vestibulares o vestibular da Unip e da Anhanguera. E também eu vou falar um pouquinho sobre o Enem pra vocês, tá ok? Antes disso, eu vou falar pra vocês que não se preocupem, eu vou voltar a gravar vídeo sim, eu gosto de gravar vídeo, então eu pretendo sim voltar, mas eu tô tentando ainda dar aquela estabilizada pro meu celular não queimar, né, não pegar fogo, gente, mas é isso. Então, gente, a prova que eu vou falar agora é primeiro sobre a Unip. A prova que eu fiz foi agendada. Na verdade, da Unip e da Anhanguera foi agendada, que foi o seguinte: a gente entra no site, aí tem várias opções de prova e a gente escolhe a prova que a gente quer pra tal dia que a gente precisa, porque tem pessoas que trabalham e não tem condições de ir um dia específico da prova. Então, essa prova agendada ajuda muito pra essas pessoas que trabalham, viajam, coisas do tipo, entende? Então, eu fiz a prova agendada das duas, da Unip e da Anhanguera. A da Unip, a prova começava 2 horas. E aí, mais ou menos, eles abriam o portão 1 hora, eu acho que foi 1 hora. Aí 1h30 a gente ficou esperando até 1h30, aí a gente entrou pra sala e ficou esperando mais um pouquinho. Aí depois disso começou mais ou menos a prova. Eles entregaram muitas folhas, gente. Foi o gabarito oficial, o gabarito do candidato, que era a única coisa que a gente podia levar pra casa, era o gabarito do candidato. Que eu acho que eu tô aqui com ele. Eu não sei onde fez esse gabarito, não faço a mínima ideia, não vou lembrar. Eram 25 questões totais. E a gente ainda por cima tinha que fazer uma redação. Como eu disse, foi o gabarito oficial que a gente entregava pra eles, o do candidato, que era que a gente fazia pra gente poder levar pra casa e ver mais ou menos quais estavam certas, quais estavam erradas, mas no final a gente não descobriu porque não falou, não postaram o gabarito, não fiquei sabendo. Tinha a prova em si, tinha a folha para redação e o gabarito óptico. Eu não sei nem, eram 5 folhas, gente, para vocês terem ideia. A gente não podia levar nenhuma folha a não ser o gabarito do candidato. Não podia, tipo, eu não sei porque não podia levar a outra folha. E isso é chato pra caramba, porque eu não fazia a mínima ideia de qual eu acertei, qual eu errei, porque não saiu depois. O que eles faziam era o seguinte: você entrava no site e você via se você passou, se você não passou. E às vezes ligavam. E às vezes você recebia promoção pra você poder fazer, mas mesmo assim você tinha que pagar a faculdade e acabou, entendeu? O tema foi, a gente tinha que escrever uma carta, uma coisa de segundo ano do fundamental, sabe? Que a gente pegava e escrevia uma carta pra nossa... a gente tinha que escrever uma carta pra uma amiga nossa que tava com problemas de ficar muito em redes sociais, sabe? Então, isso pra mim foi meio diferente. A segunda parte que eu vou falar agora era sobre a Anhanguera. A Anhanguera foi totalmente diferente da Unip. Porque eu fui lá mais ou menos, eu acho que em torno das 8 horas da manhã, e eu pensei que era tipo, você entra lá na sala, você fazia a prova e todo mundo depois ia embora e acabou, entendeu? Tipo, era isso. Mas não é, a gente agendava um horário, mas tipo assim, era entre um horário e entre o outro, você podia chegar entre qualquer um desses horários e você fazia a prova, e a prova era de torno de 2 horas de prova, e na verdade não era uma prova, pode-se dizer, era na verdade uma redação que a gente fazia, que ela tá aqui comigo. Aí eles te davam pra você a folha da redação, obviamente, explicando o que você deveria fazer, com você ter que preencher com seus dados e tudo mais, e você embaixo escrever sobre a redação oficial, era mais ou menos isso. E aí eles davam outra folha pra você poder fazer o seu rascunho da sua redação, que era a folha de rascunho que eu trouxe pra casa e você podia trazer. E aí eu fiz, tá tudo aqui. Você podia no máximo fazer com 30 linhas e não podia ser menor do que, eu acho que 7 linhas. Eu não sei se era da Unip agora ou se era essa daqui, que não podia ser menos que 7 linhas. O tema desse daqui era, gente, não vou lembrar de cabeça, mas tinha a ver com a questão de você prefere receber dinheiro ou você prefere ficar feliz no seu serviço. Era mais ou menos isso. E aí eu escrevi uma redação bem de boa. Eu acho que eu demorei 1h30 por aí pra poder escrever e tudo mais. E tipo assim, a gente podia chegar em qualquer hora, a gente chegava, fazia a prova e depois a gente ia embora. Então a gente estava liberado pra ir embora a qualquer momento. Não tinha muitas pessoas na hora que eu cheguei, então foi muito de boa fazer o da Anhanguera. Eu nem precisei levar coisas pra comer. Igual a do Unip, eu não precisei levar coisas pra comer, mas mesmo assim eu levei porque nunca se sabe quando eu estou morrendo de fome. Outra coisa que eu esqueci sobre a da Anhanguera é a seguinte: que eles pegavam e mandavam você pra uma... Depois que você fazia a prova, eles pegavam e te chamavam pra uma outra sala, onde você já podia se matricular
E eles davam copinhos para as pessoas que tinham se matriculado, as pessoas que não tinham ficavam sem. Eu acho que era, na verdade, para dar pra todo mundo, mas eles não deram. Então, eu, no caso, não recebi o copinho, mas o da Unip também eles fizeram isso. A da Unip você recebia também um saquinho com comida e tudo mais que tá aqui, ó. Tá vendo esse saquinho aqui atrás? Esse aqui, quando eu fui no da Unip, eu ganhei esse saquinho. Tinha uma garrafinha um copinho de água fechado. Tinha um lanche, uma bolachinha. Eu esqueci que o nome daquela bolachinha. Mas ela tinha recheio. Era muito gostosa, gente. Era muito bom. Eu acho que é tipo aquelas bolachinhas da Piraquê, gente, que aparece comercial, tipo isso. E ela também tinha as folhinhas falando sobre a faculdade, sobre os cursos que tinham lá, que era essa daqui. E também tinha essa daqui que tava explicando mais sobre os cursos, aonde que tinha, em que localidade tinha, como que matérias caem, mais ou menos, como você passava da prova. Aí tinha aqui, ó, atrás, aqui na verdade tá explicando essa parte, ó. Tava, até na folha que eles entregaram pra gente, que eu achei isso super da hora, porque pelo menos eles explicaram isso, né, gente? Que aqui tá falando sobre a prova tradicional, que eu não fiz a prova tradicional, que é aquela que tem aquelas fases, aí depois você pega e consegue uma bolsa de 100% e tudo mais. E a prova de agendamento, que foi a que eu fiz aqui embaixo, ó. Eles estão explicando. E também tá falando sobre a do Enem, gente. Eles estão falando sobre a do Enem, como você pode entrar na faculdade pelo Enem. Eles te explicam tudo mais. Tipo, é uma folha de instrução pra você poder entrar na faculdade do jeito que você quer e qual faculdade você quer escolher, entendeu? É mais ou menos isso. Eu achei isso muito legal e eu adorei, gente. Muito boa mesmo. Eu gostei bastante desse caderninho, porque ajuda muito. Ah, achei! Adivinha o que eu achei? A folha da Unip, gente. Do nada eu tava aqui mexendo e do nada me aparece folha. Tipo, a única coisa que a gente podia levar pra casa era isso e a sacolinha ali atrás com as comidas dentro, as coisas que eles deram pra gente, entendeu? E era essa folhinha. Eu vou falar um pouquinho sobre o Enem. Não vou falar especificamente do Enem, porque eu vou fazer um vídeo futuro aqui pro canal falando um pouquinho mais sobre a minha experiência com o Enem, que foi horrível. Eu vou falar também um pouquinho sobre como que foi pra mim estar pela primeira vez no Enem, porque sim, eu nunca tinha prestado o Enem, foi a primeira vez na minha vida que eu prestei. Então, a prova, ela tem 2 dias de prova, que é um domingo e no domingo seguinte. Cada dia é uma prova diferente. No primeiro domingo a gente faz sobre linguagens, códigos, coisas assim, e ciências humanas. E na segunda prova é ciências da natureza e matemática, entende? Como eu disse antes, eu levei coisa pra comer numa prova de 2 horas. Você acha mesmo que eu não ia deixar de levar alguma coisa pra comer numa prova de 6 horas? Então, eu acabei levando. No primeiro dia de prova, eu levei pão com presunto, queijo, tipo umas coisinhas dentro do pão, que eu coloquei, guardei. Eu coloquei dentro de um potinho transparente, porque eles diziam que a gente tinha que levar um potinho transparente, eu levei. Mas tinha gente na minha sala que levou sem ser transparente, tá? Aí também eu levei uma garrafinha de suco de 500 ml, meio litro mais ou menos de suco. Meio litro não, é menos que isso. Essas garrafinhas tipo isso, entendeu, gente? Uma garrafinha assim, 500 ml, meio litro, resumindo. Aí, tipo, eu levei uma com suco e a outra com água. Eu bebi toda de suco, a de água eu só dei um golinho, tipo isso. Tipo, eu sobrevivi de suco durante o Enem. E eu comi também um lanche. Eu vou explicar mais ou menos como é que foi a questão da prova, que foi mais ou menos assim. Eu levei tudo dentro de uma bolsa, eu acabei levando também celular. Então, tipo, eles não me barraram nem nada. O que eles falaram era pra mim fechar a bolsa e colocar dentro, debaixo da mesa. Então eu deixei ela debaixo da mesa, cheguei lá, coloquei o celular dentro da sacolinha que eles vedaram com um envelope e era de boa. Eles perguntavam pra gente se a gente tinha celular, sei lá, alguma coisa eletrônica que apitasse durante a prova, porque mesmo que estejam dentro da sacolinha, se apitar ou fizer algum som, você simplesmente é desclassificado. Então, verifiquem antes de colocar na sacolinha lacrada se o seu celular ou o seu aparelho, algum aparelho eletrônico tá fazendo barulho, porque, por favor, não estejam desclassificados por uma coisa tão boba que nem essa. Eu levei os meus documentos e também imprimi também um negocinho mostrando que eu era um candidato e tudo mais, mas não precisava fazer isso, eu descobri só depois. Aí nisso, o que eu fiz pra eu poder? Eu fiz um método bem diferente pra eu conseguir fazer. No primeiro dia funcionou super bem esse método que eu fiz. Foi o seguinte, eu peguei, fui lá pra folha de redação, eu li a redação. Aí eu tive a ideia e tal, mas ao invés de eu pegar e escrever diretamente a redação, eu não fiz isso. Eu fui e fiz as 45 primeiras questões que estavam falando sobre linguagem, códigos e sua tecnologia. Eu fiz a primeira parte, as 45 questões. Terminei as 45, eu fiz o quê? Eu fui lá e fiz a primeira parte da redação, porque eu dividi ela em 3 partes. Eu fiz a primeira parte, ok? Fiz a primeira parte. Aí depois que eu fiz a primeira parte,
eu peguei, voltei para as 45 questões e passei elas todas para o gabarito. Depois que eu passei para o gabarito, eu fiz a segunda parte da redação. Ficou sobrando somente uma parte da redação. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e respondi as 45 45 questões, e depois eu voltei para a redação de novo e fiz a última parte. Resumindo, eu já fiz toda a redação, o esqueletinho da redação. Aí, eu peguei as 45 questões que eu respondi, passei pro gabarito, resumindo, respondi todas as questões que tenham que marcar dissertativas, eu já tinha terminado todas, e aí eu voltei pra redação, reli toda a minha redação pra ver se eu mudava alguma coisa, e eu fiz o quê? Eu peguei essa partezinha aqui, ó, que a gente escreve a redação aqui, tá bom, gente? Eu peguei a parte da capa e vi que, como eu tinha escrevido essa redação, eu passei ela pra capa como se eu tivesse passando pro gabarito, entendeu? Gabarito não, como se eu estivesse passando para a folha de redação oficial. Então eu mudei muitas palavras, vi quais palavras estavam erradas, quais palavras estavam certas, onde eu colocava a pontuação. Aí quando eu terminei bonitinho, eu passei para a folha oficial da redação e entreguei para a moça. E foi muito de boa para mim, porque eu acho que eu saí 30 minutos mais cedo da sala e ainda por cima peguei o gabarito. Tipo, eu terminei bem de boa. Agora eu vou falar sobre o segundo dia, que foi o inferno na terra para minha pessoa, tá bom, gente? Que foi o seguinte, eu levei Snickers, eu acho que é Snickers, não sei pronunciar. É aquela barrinha de cereal de chocolate, na verdade, que é muito gostosa, gente, eu amo aquele negócio, é muito bom. Aí eu levei pão com Nutella, tipo aquelas Nutella com ovo maltine. Eu levei também. Eu levei um refrigerante, clube social e água. Eu levei essas coisas assim. Antes de eu fazer a prova de matemática, eu já tava confiante em mim. Aí o que acontece, gente? Estava enganada esta pessoinha. Porque quando caiu as provas no Enem, eu olhei para aquilo e eu falei: aonde eu aprendi isso, Enem? Aonde eu aprendi isso no ensino médio? E eu tenho um probleminha, como eu já disse aqui, eu acho que no canal. Eu não tive professora de química nem física no primeiro e segundo ano. Só no terceiro ano que eu fui ter de verdade algum professor que me ensinasse alguma coisa, né? Mas eu não consegui recuperar toda a matéria perdida. Então tem muitas coisas que eu ainda não faço a mínima ideia de como responder. Quando eu fui responder as 45 questões primeiras, eu fiquei impressionada. Por quê? Porque eram muitas matérias que eu não conhecia, muitas matérias que eu não entendia, porque tinha química, tinha física. A única coisa que eu sabia era biologia, gente. Não tinha mais nada pra aprender ali. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e as únicas coisas... Eu sabia muita pouca coisa sobre física, mas teve algumas que eu já sabia que eu aprendi com a minha professora. Então eu já tive aquela expectativa de, pelo menos isso daqui eu acho que eu sei. Agora, quando eu fui fazer a prova, as primeiras 45 questões, eu fiz o quê? Eu tirei as óbvias, que a gente não podia acertar. E aí eu chutava entre as menorias. E aí eu respondi as 45 questões e foi 2 horas de prova. Eu já tinha ido quando eu tinha respondido as 45. E eu pensei, sobrou 2 horas e ainda falta 3 horas e eu consegui já responder metade da prova, não vou passar pro gabarito. Eu passo pro gabarito no final. Foi a pior burrada que eu já fiz na minha vida, gente. Foi a pior, porque sobraram 3 horas e 30 minutos e eu pensei, nossa, 3 horas e 30 minutos dá numa boa. Então eu não respondi. Eu deveria ter passado pro gabarito naquele momento. E eu não passei, gente. Eu deveria, mas eu não passei. E aí o que aconteceu? Quando chegou na prova de questões de matemática, eu tinha que fazer muito cálculo. E eu não sabia que cálculo fazer. Eu tava com, tipo, super numa boa. Gente, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia se aquilo dali tava certo, se aquilo dali se encaixava com aquilo. E, tipo, eu sabia e eu lembrava que eu aprendi aquilo na sala de aula, mas eu não sabia como fazer, ou se tava certo ou se tava errada. E eu comecei a entrar em pânico. Eu tava começando a ficar com dor de cabeça. E quando eu olhei pra lousa lá, eles deixam um tempinho marcado, faltava 30 minutos e eu não tinha respondido todas as questões ainda e nem passado pra gabarito, entendeu? Então eu falei, mano, eu consigo ainda responder. Faltavam, acho que 5, 6 questões, eu não lembro. Eu consigo responder. Eu perdi um tempo enorme. Eu perdi 15 minutos. E quando eu olhei de novo a moça, falta 15 minutos, eu comecei a passar com pressa. Tipo, eu deixei as outras questões lá, não respondi nem nada. Aí eu comecei a passar pro gabarito. A moça, quando falou 10 minutos, falta 10 minutos pra acabar a prova, só tinha respondido, parece que 35 questões de 90 questões. Então eu comecei a passar com pressa. Enquanto eu tava passando com pressa, eu comecei a marcar sem querer coisas erradas durante o gabarito. Tipo, eu sempre tenho essa mania de, pelo menos, errar um pouquinho no gabarito quando eu vou passar pro gabarito. Então, eu acabei passando todas. Quando chegou nos minutinhos finais, a moça, 3 minutos. E eu, tipo, não tinha nem respondido ainda no final. Eu falei, mano, vou chutar.
eu tenho que chutar. Passei pro gabarito rapidão. Aí, bem nisso, eu peguei e marquei na bolinha. Ela falou, acabou o tempo. Aí, como eu era uma das 3 últimas pessoas da sala a terminar a prova, eu tive que assinar a ata, que era onde a gente confirmava, que a gente tava vendo que a pessoa tava fechando, lacrando a prova e tudo mais. Aí, tipo, eu saí muito tarde de lá, gente. Mas, gente, eu não sei, foi minha primeira experiência com o Enem, então, tipo, eu não sei o que esperar, gente, não sei, vamos esperar a sair as notas lá em janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, foi mais ou menos isso que eu queria falar mesmo sobre os acontecimentos durante o Enem. Então, gente, é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curte aí, compartilha com os amigos, eu vou voltar assim gravar o vídeo, então não precisam se preocupar nem nada disso. Então é isso. Comenta aqui o que você achou. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva, porque vai ter mais conteúdo ainda. Então é isso, gente. Tchau!